Então espero que, se alguém, quem estiver no YouTube, me dá um oizinho para ver se a gente conseguiu resolver o áudio, se vocês estão me ouvindo agora. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Obrigada Fernanda, querida, pelo retorno. Ótimo, que bom que vocês estão me ouvindo agora. Isso mesmo, quem quiser botar na TV, no YouTube, adoro, né? Já viram o programa da noite. Já troca o Faustão pelo Papo de Poder. Ah, maravilha, minha gente. Então, pra gente começar essa conversa de hoje, pensar sobre esse lugar do valor pessoal, hoje eu comecei pelas minhas redes sociais uma reflexão bem importante sobre humildade. Não sei quem acompanhou por aqui. Porque aí quando a gente fala em valor pessoal, a gente já começa a se contrastar com a questão da humildade. Então, para você que está chegando por aqui agora, para o Papo de Poder de hoje, a gente vai falar sobre valor pessoal, sobre humildade e vamos falar sobre as famosas crenças limitantes e sobre o merecimento, porque são nesses lugares, de modo geral, que a gente acaba muitas vezes se perdendo e muitas vezes a nossa vida fica travada, né? Porque a gente tem dificuldade de fazer as coisas acontecerem nesse lugar. Então, minha gente, para a gente começar a ativar o poder na noite de hoje, e como eu falei, eu estou dedicando essa live para a Dani de 6 anos atrás. E é por isso que eu vou fazer uma coisa agora que a Dani de 6 anos atrás não fazia. E quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu venho fazendo isso, faço muito, não é? Que é tocar e cantar. E a Dani de 6 anos atrás achava que não merecia cantar porque não sabia. A Dani de 6 anos atrás, ela não fazia, né? Não usava voz, não tocava, porque ela achava que não era o lugar dela, que ela não podia se expressar desse jeito. E aí, a Dani de hoje fala para a Dani de 6 anos atrás e para todos vocês que já estão aí me acompanhando, que na verdade, a gente pode o que a gente quiser. Começando esse papo de hoje sobre valor pessoal, bem reto e direto, você pode tudo que você quiser, acreditar e se permitir. Só que para a gente chegar no resultado dessa frase, muita pedra tem que sair para desrepresar o rio. E ao longo desses 6 anos eu fui desrepresando o meu. Tenho muito que buscar ainda, mas no lugar em que eu me encontro hoje, eu venho trazendo coisas e reflexões que estão agregando valor para a minha vida e para a vida de muita gente. Por isso eu tô aqui. E eu tô muito feliz que você tá aí do outro lado, me ouvindo também. Então, bora trazer esse tema, né, de hoje, através da música, agora que tá todo mundo me ouvindo bem, inclusive no YouTube. Então, vamos lá. É uma música para você que tá em busca do teu valor. É uma música que já foi tema para mim em vários momentos e que eu boto bem alto no rádio quando eu preciso me centrar. Você deve conhecer. Se você conhece, canta junto comigo, tá? Já me perdi querendo me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor, que a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim,
dona de mim. Deixo minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não dê limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não afogo, não. Já chorei mares e rios, mas não paro, não. Eu sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Dona de mim. Esse é um hino do valor pessoal. É uma música da Isa, que é uma cantora que eu admiro muito. E quem aí tá se sentindo dona de si, hein? Boa noite para quem chegou agora, sejam muito bem-vindas a esse Papo de Poder, em que o tema é onde anda o seu valor, gente? Onde que anda o seu valor? Como é que a gente mede valor, não é? Sabe, eu tenho um espetáculo de contação de histórias para crianças que se chama Histórias de Amizade. E eu começo com a seguinte reflexão: dólar, euro, real, xilim, ien, peso. Quanto custa? Quanto vale? Um abraço, um beijo de boa noite, um sorriso descomplicado, um olhar profundo e encantador. Quanto custa? Quanto vale? Quanto vale estar com alguém que a gente ama? Quanto vale? Pois é. E aí quando a gente fala em valor, a gente sempre pensa em dinheiro, né? Nesse lugar, nessa moeda de troca. E aí, o que é dinheiro, gente? Dinheiro é tempo de vida, é investimento. E aí eu penso, tempo, investimento, o quanto eu valorizo? Eu valorizo o que eu tenho, eu valorizo as pessoas à minha volta. Só que muitas vezes eu faço toda essa volta de valorização, né? Eu cuido do meu dinheiro, eu cuido das pessoas que estão da minha volta, das minhas relações, porém, eu não consigo ver o valor em mim mesma. E aí, o que a gente costuma mais fazer relacionado a valor? E aí eu falei que a live hoje era para Dani de 6 anos atrás, e a Dani de 6 anos atrás super fazia isso. E agora, se alguém faz, me conta, tá? Me conta, porque a gente tem que se flagrar fazendo para parar de uma vez por todas. A Dani de 6 anos atrás esperava que o outro reconhecesse o valor dela. Esperava muito, assim, sabe? Esperava um elogio, esperava um retorno, esperava desesperadamente que as pessoas vissem o quanto ela era legal, o quanto ela era boa, o quanto ela se dedicava para fazer as coisas. E aí, né, levanta a mãozinha quem faz isso ainda, e eu às vezes me pego fazendo. Não faço mais tanto quanto eu fazia, mas eu ainda me pego. E aí o que acontece quando o outro não reconhece nosso valor? O que a gente faz? A gente reclama, a gente se frustra, porque como que o outro não tá vendo tudo que eu tô fazendo por ele? Como que o outro não tá reconhecendo a pessoa incrível que eu sou? E aí, eu te faço uma pergunta que é decisiva. Você consegue mesmo
ir para frente do espelho e reconhecer a pessoa incrível que você é? Sério mesmo? Você consegue reconhecer de verdade tudo aquilo que você quer que o outro reconheça em você? Porque assim, existe uma premissa básica e essencial nas relações. O que eu não vejo, o que eu não ofereço a mim mesma, não tem como o outro ver, nem o outro oferecer para mim. Porque a lei da atração, ela é a mais forte. Agora, se eu só reclamo, o que eu vou atrair para perto de mim? Problema, situações desafiadoras, né? Se eu vou lá para frente do espelho e digo, meu Deus do céu, Daniela, meu Deus, que tu não consegue chegar no peso que tu quer, Daniela. Olha isso, olha esse corpo. E aí você já vai sair na rua, daí você já começa, meu Deus, porque olha, já tá todo mundo pensando que eu tô feia, que eu tô gorda e não sei o quê. E aí a gente vai para esse lugar de insatisfação consigo mesma. E aí eu te pergunto, se você está insatisfeita com você mesma, como é que o outro vai vir magicamente vai resolver isso? Te dando aquilo que você mesmo não consegue se dar. Você já parou para pensar sobre isso? Tem uma frase que eu coloquei essa semana aqui nas nossas redes e que eu discuto muito com as mulheres que estão lá no curso Pé no Chão, né, na mentoria em grupo que eu ofereço, e que é o seguinte: sabe aquela sua foto de 10 anos atrás em que você era bem mais magra do que você é hoje? Você se achava tão feliz e bonita naquela época? Ou você já era insatisfeita com o corpo que você tinha lá atrás? Porque aí percebe que não adianta o seu corpo mudar, que precisa mudar é a sua cabeça e o seu coração? Pois é. Valor pessoal tem muito a ver com aprender a cuidar da mente e do coração. Cuidar além das formas tradicionais que a gente é acostumado. Porque muitas vezes a gente cuida remediando e não prevenindo, e não construindo alguns exercícios de saúde mental e emocional que podem, sem sombra de dúvidas, nos dar estrutura para isso. E aí, queria começar trazendo mais a fundo a reflexão que eu trouxe nos meus stories hoje sobre humildade. Por muito tempo eu acreditei que a humildade era se colocar numa posição inferior, né? Baixar a cabeça, se colocar menor. Essa é a leitura que eu muito fiz das aprendizagens que eu tive dentro de uma educação moral, cristã, né? Então a gente tem que se colocar pequeno, a gente não pode se exibir, né? E aí, não sei se faz sentido para alguém, se fizer sentido para você, me responda, que aí eu sei que eu não estou sozinha na minha reflexão. A gente fica muito num lugar de, se eu me valorizar, eu vou estar sendo exibida, eu vou estar sendo soberba, eu vou estar sendo metida, né? Então, eu lembro de crescer sempre nesse lugar de tipo, não quero ser considerada metida, não quero ser considerada snob, né? Então, não vou falar sobre o que eu sei, não vou me colocar, né? E aí é muito esse lugar assim de, então ser humilde é ser pequena, é dar para o outro bastante, né? Oferecer para o outro uma estrutura e tentar me colocar nesse meu lugar, bem pequena, bem pequena. Só que aí a gente vai vendo que, será que é isso mesmo? E aí, antes de trazer mais colocações, eu vou provocar vocês. Respondam uma coisa para mim. O que é humildade para vocês? Escreve aí nos comentários para mim, YouTube, Instagram, o que é humildade para você? Ana querida, mulher iniciada, minha aluna das mentorias, está dizendo que cada vez que tiro uma foto, penso como tô feia. Daí quando vejo meses depois eu não acho tanto. Pois é. Como a gente julga, né? A gente julga a nossa aparência, a gente julga o nosso jeito, né? Ai, esse cabelo, né? Ai,
Poxa, mas essa roupa, ai, mas não tá bom o suficiente, ai, mas, né? E aí eu tenho que esperar o outro vir validar esse meu lugar, né? Percebe? Percebe o quanto isso é forte, né? E aí chegou uma pergunta aqui agora, que daí eu já quero perguntar para vocês, tá? E aí, gente, quem quiser mandar pergunta, pode clicar na interrogaçãozinha lá, é, que eu vou respondendo aqui, né? Letícia, querida, que está com a gente, falou quase invisível em alguns momentos. Exatamente. Essa dificuldade, muitas vezes, da gente se olhar no espelho, se ver, né? E aí, acho que antes de se valorizar, tem um valor a menos, né? Um ponto a menos, que é o seguinte. Eu não consigo me ver. Quem aí tem passado reto pelo espelho? Quem aí tem fugido um pouco do espelho? E aí, será que humildade é esse lugar de não se ver, de não se perceber? Vamos ver. Um tempo atrás eu ouvi a seguinte frase: não seja soberbo com os humildes, nem humilde com os soberbos. Pois é, mas que lugar é esse, né? O que é ser soberbo e o que é ser humilde? Quem é humilde? E aí eu gosto muito desse lugar do conceito, né, gente? Porque a gente se perde muitas vezes do entendimento das palavras porque se perde no conceito, né? E aí eu fui atrás, né, desse lugar do conceito da palavra humildade, né? Qual é o conceito da palavra humildade? Então, humildade, ela vem do latim humilitas, que significa o quê? A virtude de conhecer as nossas próprias limitações e fraquezas. E aí, olha só, olha como é diferente do que a gente acostuma achar o que é humildade, né? Então, se humildade é a minha capacidade de ver as minhas fraquezas e reconhecer as minhas limitações, né? Se isso é humildade, então quer dizer que eu não tenho que ser menor do que ninguém. Eu apenas tenho que conseguir ver quem eu sou e a partir disso me colocar a serviço do mundo. Deixa eu ler o que vocês estão trazendo aqui pra mim. Fernanda tá falando, chegar a ter vergonha do meu pai ter me dado condições boas quando criança. Muito esse lugar, né? Quando a gente tem alguma estrutura, parece que ser humilde é dizer que não tem. Porque aí se eu mostrar o que eu tenho, né? E aí vem, ó, o que eu tenho, o que eu faço e o que eu sou. Parece que se eu mostrar essas três coisas, eu não vou ser humilde. Luiz e querida tá falando pra gente lá no YouTube. Humildade é meio que aceitar tudo que as pessoas fazem sem reclamar. Olha que importante essa definição que a Luiz trouxe pra gente. E aí a Dai querida completa aqui no Instagram. Quando somos muito humildes, muitas pessoas passam por cima da gente. Chegamos no ponto que eu queria, minha gente. Então, humildade é aceitar o que os outros fazem, é baixar a cabeça. E aí, quando a gente está sendo muito humilde, a gente muitas vezes se dá mal, né, com essa humildade. E aí vem o ponto. Humildade, gente, humildade não é uma coisa que eu preciso pregar por aí. É uma coisa que eu vou praticar. E que tem a ver, então, com o sentido completo dessa palavra, que é reconhecer as minhas limitações, sem acreditar que eu sou melhor que os outros. Mas acreditar que eu não sou melhor que os outros não é, e aí vamos pontuar isso, acreditar que eu sou pior que os outros. Porque vocês percebem, faz sentido para vocês que muitas vezes é para esse lugar que a gente vai? Então, para ser humilde, eu acho que eu sou pior do que os outros, né? Nossa, puxa, né? Não sou assim que nem a Dani que fala, que vai lá na live, ou eu não sou que nem a fulana de tal que desenha, ou eu não sou que nem a fulana de tal que faz tal coisa, né? E aí eu vou te dizer uma coisa sobre essa ladainha de ser pior do que os outros. Nós não somos nem melhores nem piores. Nós somos únicos. Cada uma de vocês que está aqui nesse momento comigo
tem o seu valor do jeito que é, com a história que tem, e pode agregar valor para o mundo através disso. Só que a grande questão é a gente não consegue reconhecer quem somos. Porque ser humilde verdadeiramente é reconhecer todo o tamanho do valor que eu tenho. E aí, com todo esse valor que eu sei que eu tenho, que ninguém precisa me dizer, aí sim eu me coloco a serviço. Eu me coloco a serviço do mundo. Eu desenvolvo um olhar para um propósito que pode me levar além. Percebe? Né? Então, ser humilde não é ser inferior aos outros, não é se submeter aos outros, não é se render aos outros, gente. Por favor, vamos sair desse lugar, porque aí a gente vai para esse lugar em que a humildade faz a gente sofrer, né? Não, estão me pisoteando, estão me fazendo mal, mas eu sou humilde, eu sou humilde. E aí eu não tenho estrutura. Acho que às vezes a gente não sabe interpretar aquele dizer de Jesus tão lindo e tão potente que é, né? Quando te baterem, ofereça outra face, né? Que é esse lugar? Eu sei do meu valor. Não vai ser o teu tapa que vai me desestruturar. Você percebe a diferença? Não é se deixar bater, né? Tipo, me machuca. Não é isso. É entender assim, se você me bater, você não vai tirar o meu valor com esse teu tapa. Porque eu tô cuidando de mim. Eu tô dona de mim. E aí quando eu me cuido, quando eu me fortaleço, quando eu olho para as minhas feridas, quando eu cuido da minha história, eu não vou mais ser capacho dos outros. E aí, sabe aonde está a grande beleza da real humildade? É reconhecer os meus erros. E reconhecer primeiro que eu posso errar. Isso é ser humilde. É entender assim, cara, eu erro. Todos os dias. Todos os dias. Só que aí, quando eu aceito que eu erro, eu aprendo com o meu erro. Ao invés de querer esconder ele debaixo do tapete. E aí eu não me deixo abater por esse erro. Eu olho para ele e penso, o que eu posso fazer com esse erro? E aí tem uma frase do Paulo Freire que eu amo de paixão, que diz o seguinte: o que a humildade não pode exigir de mim é a minha submissão à arrogância e ao destempero de quem me desrespeita. O que a humildade exige de mim, quando não posso reagir à altura da afronta, é enfrentá-la com dignidade. Percebe esse lugar? Doutora Clarissa Piccola Estes, né, que é a estudiosa que eu trabalho, a psicóloga junguiana, que eu trabalho com a abordagem do livro Mulheres que Correm com Lobos, ela sempre fala pra gente que existe a hora certa de aprender a mostrar os dentes. Com educação, com respeito, com elegância. E aí, eu acredito que a verdadeira humildade é aquela que sai dos extremos. É aquela que não vai para um lugar de eu sou melhor que você, entendeu? Tem esse lugar. Sou melhor que você, menina. Bate no peito, porque eu, né? Não. E também não vai para o lugar de baixo a cabeça, aceito tudo, me submeto, né? Então, a gente vem de uma geração de mulheres, de gerações antes da gente, que baixou muito a cabeça, que engoliu muito sapo, que se submeteu, porque foi assim que aprendeu. E a gente tem que agradecer muito a essas mulheres, porque por elas terem baixado a cabeça, pelo tempo que elas baixaram, é que nós estamos aqui, né? Então elas fizeram a vida continuar. Então a gente tem que honrar muito isso. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desrespeitar. Isso não quer dizer que a gente tem que sair, entendeu? Derrubando tudo. Não, eu não sou melhor que ninguém. E aí, essa humildade, ela vem da alma, ela vem de um lugar muito mais profundo do nosso ser. E não do ego, da superfície. O ego quer reconhecimento. A alma sabe do seu valor. E aí, tô adorando as carinhas de vocês, então quer dizer que tá fazendo sentido, né? E aí, pra gente aprofundar mais essa ideia de humildade, de valor,
Bora uma história? Vamos ouvir uma história? Tá na hora, né? Estamos chegando na metade do nosso caminho e é hora de ouvir uma história. Então vou dar um golinho de água aqui no meu cálice do poder. E aí, bora buscar poder no tambor para chamar a história de hoje. A palavra do conto é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensam que está morta, ela cresce, renasce, floresce. Abre teus ouvidos e teu coração e deixa a palavra do conto, que cura como bálsamo, chegar até você. Cracóvia era o lugar. Era nesse lugar que morava um homem que se chamava Eisik. Eisik era um homem de muita fé. E Eisik começou a ter alguns sonhos. E dizem que quando temos muitos sonhos, algo quer se revelar pra gente, não é? E aí quando ele começou a ouvir aquele sonho, o sonho mandava ele para Praga, que ficava bem longe de onde ele vivia. Cracóvia, Praga. Ele sonhava, e sonhou todas as noites, durante um mês inteiro, que ele chegava em Praga, na frente do Palácio Central, tinha uma ponte. E debaixo dessa ponte tinha um tesouro enterrado. Mas ele sonhava com isso toda noite. Era o Eisik deitar na cama para dormir, o sonho já vinha. A imagem da cidade de Praga, o caminho para o Palácio Central, a ponte antes do Palácio Central e o tesouro enterrado. Só que o Eisik sabia que essa ponte, que ficava antes do palácio, era guardada por sentinelas noite e dia. Como que ele ia lá conseguir um lugar desse para desenterrar aquele tesouro? Era quase impossível. Ai, 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 ai. Ele pensou, ele pensou, ele pensou. E aí, ele decidiu. Eu vou. Mais de 30 dias sonhando com esse negócio, eu preciso resolver, eu vou pra Praga. Avisou todo mundo na casa dele, ele já não aguentava mais ficar ali, a vida dele estava muito difícil, a casa era miserável, o trabalho não ia pra frente, nada dava certo. Aquele tesouro era a grande oportunidade dele mudar de vida. E não importava que a viagem até Praga demorasse mais de 10 dias, não importava as dificuldades, ele ia aonde precisasse ir para conseguir pegar aquele tesouro e mudar de vida. Afinal, o tesouro era tudo que ele precisava. Então, o Eisik foi. Fez a sua viagem, mais de 10 dias na estrada, passou dificuldades, provações, quando finalmente ele chegou. Obviamente, viu que a ponte era guardada por sentinelas dia e noite. Acampou ali perto, ficou olhando, pensando no que fazer, como abordar. Era um homem muito simples, muito humilde. Então, lá pelas tantas, os guardas, os sentinelas, percebendo aquele homem, né, ali por tanto tempo, já estava quase 2 dias ali, se aproximaram para saber o que o homem estava fazendo ali, qual era o seu propósito. E aí, o Eisik, muito simples, relatou a um dos guardas o que tinha acontecido. Olha, meu senhor, me desculpe, eu não sou ladrão, nem nada disso. Acontece que eu vim lá da Cracóvia e assim, eu tenho sonhado todas as noites, com essa ponte e que tem um tesouro enterrado aqui debaixo, sabe? E eu vim em busca desse tesouro, assim, é isso que eu vim fazer. É um tesouro muito forte, que pode transformar a minha vida.
Não sei se vocês poderiam me deixar entrar e tal. E aí os guardas se entreolharam e começaram a rir. E riram, e riram, e riram. E lá pelas tantas, o chefe dos guardas encarou bem aquele homem e disse: é uma piada você vir da Cracóvia mesmo. Onde que já se viu? Onde que já se viu alguém em sã consciência escutar sonho ou qualquer coisa parecida? Eu vou te falar uma coisa. Faz muito mais do que 30 dias que eu sonho toda noite que tem uma voz me dizendo que é para eu ir na Cracóvia. Procurar a casa de um homem chamado Eisik. E diz que atrás do fogão, a lenha do Eisik, tem um tesouro escondido. O senhor já pensou que despautério? Já pensou que besteira? Eu sou um homem muito sério, nunca daria bola para uma coisa dessa. Agora me veja o senhor, vim de tão longe até aqui por causa de uma besteira dessa. Não tem tesouro nenhum, vai embora, vai embora. Só que quando o chefe da guarda começou a falar, Eisik, que por sorte não tinha dito seu nome, respirou fundo ao ouvir as palavras. Um homem chamado Eisik, da Cracóvia, que tinha um fogão a lenha. Era ele. Ele era da Cracóvia, ele se chamava Eisik e ele tinha um fogão a lenha. Tinha um tesouro escondido atrás do fogão a lenha. Ele esqueceu do tesouro da ponte na mesma hora, agradeceu aos homens, disse: desculpa, maluquice minha, verdade, verdade. Subiu no seu cavalo e partiu embora. E aí, meus queridos, quando ele chegou em casa e começou a cavocar atrás do seu velho fogão a lenha, que há muito tempo já não via uma boa panela de refeição, encontrou um tesouro incrível ali. Moedas, joias, pedras preciosas, o suficiente para que ele saísse da miséria em que vivia. E aí, bom, Eisik saiu da miséria. E Eisik entendeu que os tesouros mais valiosos estão muito mais perto do que a gente imagina. Veja como esse conto chega no seu coração. O que essas palavras te dizem? O quanto na sua vida você anda procurando os teus tesouros longe demais, fora de você. Eu sempre tenho que fazer mais um curso, eu sempre tenho que trabalhar mais, eu sempre tenho que investir em mais algo estético, em um procedimento novo, em uma dieta nova. Eu sempre busco fora o meu tesouro, viajo quanto for necessário. Mas o quanto eu tenho procurado dentro? O quanto eu tenho procurado o meu tesouro dentro de mim? Olhando para pontos da minha história que precisam ser tratados, que precisam ser cuidados, olhando para a profundidade do iceberg que sou. Porque as respostas das nossas perguntas não estão fora, gente. Estão dentro. E não dá para você procurar fora o valor que você tanto quer, o merecimento que você tanto quer, se você não resolver dentro. Faz sentido para você? Escreve aí para mim como é que esse conto chega em você, o que ele te provoca. E aí, né? Como isso tem a ver com a nossa coragem de dar um passo rumo ao autoconhecimento. Porque já diria a frase, a ignorância é uma bênção, né? Enquanto a gente não olha para a nossa história, enquanto a gente não pensa, enquanto a gente passa os dias tratando os sintomas e não as causas, né? O quanto eu me engano muitas vezes tomando uma medicação, fazendo uma ação que acaba sendo totalmente paliativo, né? Porque eu não estou olhando para onde eu preciso.
Eu não estou investigando aonde tem que olhar. E eu preciso muitas vezes mexer em algumas coisas, só que a gente não quer mexer lá dentro. Às vezes a gente prefere sofrer com uma dor física do que entrar em contato verdadeiramente com uma dor da alma. Mas aí eu digo pra vocês que essa live de hoje era pra Dani de 6 anos atrás, né? Pois é. E essa Dani de 6 anos atrás, ela reclamava, ela queria que o outro desse valor, ela achava que ninguém entendia o valor dela, quando na verdade ela não conseguia olhar para ela mesma. Ela não conseguia entender o próprio valor. Ela tinha medo. Ela tinha medo do sucesso, ela tinha medo de arriscar, ela tinha medo de fazer diferente. E aí, gente, o quanto medo de olhar para dentro nos paralisa, né? Quantos de nós não fazemos processos de autoconhecimento e não nos envolvemos com esse tipo de coisa porque a gente tem medo do que a gente vai encontrar, a gente não quer lidar. E aí, uma das coisas que eu sempre digo para as minhas alunas é: eu procuro viver tudo aquilo que eu falo, sabe? Se eu venho aqui hoje falar de valor pessoal para vocês, eu tenho olhado demais para a minha vida. E há um ano ela se transformou completamente quando eu abracei o meu trabalho como terapeuta, abracei o meu trabalho digitalmente e aprender a agregar valor ao que eu faço. Aprender a buscar quem eu sou e entender que eu sou mais do que o que fizeram comigo. Eu sou o que eu fiz com o que fizeram comigo. E aí, cada uma das histórias é dura, é difícil. Com certeza a gente tem muitas feridas. E é por isso que eu sempre digo, o processo de autoconhecimento não é um processo fofinho. Quando ele tem arte, ele se torna possível. Ele se torna encantador e nos dá força. Os contos, a música, as atividades artísticas, elas nos dão suporte. Elas são bálsamo, elas são medicamento. Mas dói, eu sei. E eu já tô vendo aí, tô aí vendo já os comentários de vocês, né? Procurar o meu valor tá me assustando. A Luíse de hoje é assim, tô vendo, né? Esse lugar, deixa eu ver aqui quem mais falou, foi uma chacoalhada aqui dentro. Pois é, chega um momento da vida que a gente tem que se chacoalhar. Porque que vida você quer viver? Você quer viver uma vida em que você está sempre reclamando, em que está sempre faltando, em que o problema é sempre seu marido, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua condição financeira? Ou você quer de uma vez por todas abraçar o teu valor e entender, caramba, olha quanta coisa legal eu faço. Olha como eu sou poderosa. Por que a gente tem tanto medo de assumir o nosso poder? E aí me coloco nesse grupo, gente, porque para mim também não é fácil. Todas as vezes que eu sento aqui para falar para vocês, eu preciso acreditar que eu posso, de que eu posso fazer a diferença, de que eu tenho algo importante para falar, né? E aí, quando eu abraço meu valor pessoal assim, eu entendo que eu não sou o que programaram na minha mente. Eu sou muito mais, né? Eu não sou necessariamente o que programaram na minha mente. Eu sou muito mais que isso, muito mais. E aí, Instagram, eu vou dar só uma puxadinha aqui em vocês não se assustem não, que eu tô resolvendo um problema técnico, que já faz eu achar que eu não tenho meu valor, sabe? Tô perdendo meu valor na live por causa do meu problema técnico. Mas aguenta aí porque eu não quero perder vocês. Só um pouquinho, gente. Aí, pronto. Quanto eu já deixei de fazer coisas na minha vida por esse lugar, por achar que, né? Não, deu um erro, aconteceu um problema, então eu não tenho mais valor, né? Eu não posso errar, eu sou perfeita. Tô com um puta problema técnico aqui agora, tentando resolver. Aí, pronto. Continua me vendo, né? Então, vamos ver um pouco de teto também, por causa do probleminha que a gente teve. Mas você percebe o quanto o erro faz a gente perder valor? Parece... Quantos momentos
momentos da sua vida você está fazendo um negócio, daí dá um problema, e aí você pensa assim, nossa, desvalidou tudo. Olha só, não sou capaz, eu sou atrapalhada, né? Eu faço tudo errado. E aí essas vozes que começam a vir na nossa cabeça, essas vozes que vão se repetindo, né? Que dentro da psicologia positiva e dessa linha que eu trabalho enquanto terapeuta, a gente fala muito dos sabotadores, né? Inclusive eu quero ainda fazer uma live para vocês só sobre os sabotadores de vida, que são essas vozinhas que ficam na nossa cabeça, nos corroendo, sabe? Nos incomodando, nos causando essa falta de coragem, esse medo. E aí é isso que mina o nosso poder pessoal. É isso que faz a gente não acreditar quando a gente se olha no espelho e diz assim, nossa, que maravilhosa! E daí eu falo da boca para fora. Por que eu não acredito? Porque eu tô mais acostumada com esse sabotador que fica aqui, ó, dizendo assim, ai Daniele, olha lá, você desenquadrou a câmera, fez tudo errado no ao vivo. Ai Daniele, você tá suando, seu cabelo tá ficando feio. Ai Daniele, você sabe mesmo o que você tá falando? Né? E aí a gente fica com essas vozinhas que vão tirando a legitimidade. E a gente ouve demais essas vozes, demais. E aí sabe o que deixa essas vozes ainda mais poderosas? É porque eu dou poder para o outro. E às vezes essas vozes vêm de fora, porque as pessoas têm muitas opiniões sobre a nossa vida, sobre como a gente deve fazer as coisas, né? E aí quando eu entendo que eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, que eu sou diferente, quer dizer que o outro pode pensar diferente, né? Hoje eu estava conversando com uma vizinha e aí eu falei que eu não estava mais comendo carne, nem ingerindo leite, né? E ela virou pra mim e falou assim, mas você não vai virar vegana, né? Como se fosse, assim, uma ofensa ser vegana, né? E aí eu falei, olha, eu tô em transição, eu já me considero vegetariana, né? E se eu conseguir, se for bom pra mim, eu não gosto de rótulos, eu quero comer o que me faz bem, né? E aí, por que eu consegui responder isso? Sem me ofender de verdade. Porque eu sei o que eu quero, percebe? Quando a gente começa a saber o que a gente quer, quando a gente começa a saber do nosso valor, comentários assim não vão mais nos desestruturar. Se fosse em outro tempo eu já ia pensar, ai meu Deus, né? Não posso, tenho que voltar a comer carne, porque daí eu não vou conseguir socializar com as pessoas, porque aí vai ser muito difícil, porque vai dar muito trabalho. Gente, entenda uma coisa. Tudo na vida é difícil. A gente só tem que escolher que tipo de difícil a gente quer, né? Luciana maravilhosa, mais uma das minhas mentoradas incríveis, acabou de falar aqui que dói, mas é a dor da cura. Exatamente. Você quer que continue doendo para correr atrás do próprio rabo a vida inteira? Ou você quer que doa para você crescer, para você se desenvolver, né? E aí, para explicar um pouquinho melhor para vocês esse lugar das crenças de merecimento, queria desenhar um pouquinho como isso se estrutura na nossa mente, tá? Então, assim, basicamente, tudo que acontece conosco vem da seguinte soma: pensamentos, sentimentos, atitudes e reações, né? Então, eu penso sobre alguma coisa, né? Estou ali pensando, eu sinto quando eu penso sobre isso, e aí eu faço algo e acontece um retorno do meio ou de outra pessoa. Então essa é a sequência. Aí vamos combinar assim, eu penso, né, que eu não sei me expressar bem, não sei falar bem, não sou capaz, né? Então eu fico pensando, nossa, eu não sou capaz de me fazer entender, tenho muita dificuldade de me fazer entender. Aí o meu sentimento eu me sinto inferior, eu me sinto triste, eu me sinto diminuída. E aí, se eu acho que eu não consigo me fazer entender, se eu me sinto triste, diminuída e inferior, o que vai acontecer? A minha ação, ao me comunicar, vai ser uma ação que também vai me trazer esse lugar de me diminuir, percebe? Né? Então, esse lugar de me diminuir
ele vai acontecer, porque eu vou colocar isso na minha voz, a minha voz vai ser pequena, eu vou pedir desculpa sempre que eu falar, eu vou estar dizendo assim, gente, vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo me entender? Que eu acho que eu não estou sendo clara, né? E aí a reação das pessoas vai ser dizer, olha, realmente ela está insegura, né? E aí você percebe como tudo nasce aqui? Essas vozes, né, a Luísa perguntou lá, essas vozes são os sabotadores? Sim, essas vozes são os sabotadores. Eu gosto de dizer que os sabotadores são uma espécie de gangue, tá? Uma espécie de gangue que são construídos para nos defender. E aí vamos entender, se tudo é pensamento, né? Se o resultado de tudo que eu faço está baseado no meu pensamento, vamos entender como esse pensamento se constrói? Onde que nascem esses sabotadores? Aonde que nasce essa crença de não merecimento que me afasta do meu poder pessoal e do meu valor, né? Então, aonde que isso tudo começa? Aonde que isso tudo começa? Isso tudo vai começar lá na minha infância, porque tudo começa na infância. E aí, se você não parou para pensar ainda sobre sua criança interior, assiste o Papo de Poder da semana passada, tá salvo no YouTube, tá salvo aqui no Instagram, em que a gente fala sobre criança interior. A base da construção do nosso pensamento é a nossa infância. E aí, a Luísa maravilhosa, que logo vai estar numa live comigo, porque ela é a assessora de marketing maravilhosa que está fazendo meu site e me ajudando a encontrar o meu poder. E aí eu preciso... Daqui a pouco eu vou contar uma coisa sobre o site, mas peraí, deixa eu sair do foco. É que ela está perguntando se a ação vai validar o pensamento. Sim. Desde lá da infância, o que acontece? Quando eu faço esse ciclo todo, pensamento, sentimento, ação, reação, tudo isso valida meu pensamento, percebe? Porque aí quando eu vejo que as pessoas não ficaram tão empolgadas quando eu falei, validou meu pensamento, olha só como eu não sei me expressar, percebe? E aí vira esse ciclo vicioso infernal, que começa onde? Que começa lá na infância. Quando eu sou criança, eu recebo a programação dos adultos que estão à minha volta, que são os chamados psprogramadores, pais, professores, líderes religiosos, irmãos mais velhos, tios, primos, avós. Essas pessoas todas vão dizer coisas sobre mim que vão construir um pensamento sobre mim mesma. Então vamos dizer assim, vou trazer um exemplo claro. Minha filha é muito movimento, ela se movimenta muito e consequentemente quem se faz muito uma coisa tem mais riscos, então ela cai bastante, cai uns tombos, trupica e coisa e tal, né? E aí muitas vezes eu já ouvi de pessoas próximas a ela dizendo, nossa Cecília, mas só cai Cecília, meu Deus do céu, mas para de cair Cecília, mas é estabanada, né? Ó os rótulos, percebe? Ó o rótulo nascendo aí, mas que estabanada Cecília, que estabanada. E aí quando a criança começa a ouvir muito uma coisa sobre ela, muito, quando acontece alguma coisa, ela volta para o pensamento. Então assim, ela escuta que ela é estabanada. E aí cai uma coisa da mão dela. E aí ela vai pensar, eu sou estabanada, olha só, é o que eles disseram sobre mim. Quando isso acontece, se forma uma crença. E aí outras coisas vão acontecendo na vida e essa crença vai voltando. Então aí ela quer pegar essa taça aqui, mas ela diz assim, eu sou estabanada. E aí vem o medo. E aí ela pega, ó a sequência, pensamento, eu sou estabanada. Sentimento, medo de quebrar a taça. Ação, se eu pegar a taça mesmo, eu vou pegar com medo. E aí a reação pode ser que essa taça caia, realmente. E se essa taça cair mesmo, aí eu vou ter o meu pensamento validado. E aí, saúde. Você tem uma crença limitante que te acompanha durante toda a vida. Só que o que eu quero que vocês entendam aqui e que para mim é o mais importante e o mais potente? Nós não somos essas crenças.
Por mais que elas estejam enraizadas em nós há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, nós não somos elas. É uma forma de pensar. E forma de pensar pode ser reeducada. Só que aí eu vou trazer o meu jeito de trabalhar, tá? Muito próximo, muito próprio e muito particular. Existem linhas de trabalho, principalmente as linhas do coaching, que acreditam que é assim. Então você diz assim: a minha crença limitante é sou estabanada. E aí a reprogramação da minha crença quer dizer assim: não vou mais, não, vamos lá, deixa eu ver, não tem não. A reprogramação vai ser sou cuidadosa. Percebe? Então eu era estabanada e agora eu sou cuidadosa. E aí alguns processos de coaching falam que é isso, é só eu pegar e dizer que eu sou cuidadosa e começar a repetir isso que vai mudar, vai reprogramar a minha mente. E nesse ponto eu vou dizer para vocês que eu discordo, tá? E por que eu discordo? Porque tem que desrepresar o rio antes. Eu tenho que trazer consciência. E aí, para quem até hoje não entende direito o que eu faço, eu faço isso. Eu faço esse processo de consciência. Então você vai trazer consciência para essas crenças, entender por que elas aconteceram e vai conseguir cuidar de pedaços da tua história aonde essas crenças atuaram fortemente. Olhar para essa história de fora como uma observadora e a partir desse olhar de fora como observadora, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir ter consciência, aceitar como foi e aí fazer diferente. Porque não adianta eu querer fazer diferente se eu não aceitei como foi, percebe? Aí fica da boca para fora, aí fica superficial. É por isso que alguns processos de desenvolvimento pessoal funcionam quando você está ali, gritando com as pessoas. Você vira as costas, fecha a tua porta, ele não continua. E é por isso que um processo profundo de transformação precisa de alguém realmente que te dê a mão e que diga, tô aqui, vamos lá, vamos entender essa história, vamos olhar para fora, de fora para isso, né? E aí nesse lugar a coisa começa a acontecer verdadeiramente. Então, se eu disser para vocês um caminho hoje para reconhecer o poder pessoal e conseguir entender que nós somos merecedoras de muito mais do que a gente se dá, né? É a frase clássica que eu gosto muito: a vida tem que ser muito mais do que pagar boleto e tentar emagrecer, né? E aí como que eu chego nesse lugar? Se eu for dizer um caminho para você hoje, eu te diria o seguinte: procura o autoconhecimento. Procura uma porta de entrada para o autoconhecimento. Para você começar a olhar para você, olhar o que você quer, o que você gosta. E às vezes é difícil saber o que a gente quer, o que a gente gosta. Então uma das coisas que o autoconhecimento te traz é o que eu não gosto, o que eu não tolero mais na minha vida. Se eu começar por esse lugar do que eu não tolero mais, do que não funciona para mim, aí aos poucos eu vou começar a descobrir o que eu quero, o que funciona para mim. Ah, Dani, mas como é que eu vou para esse lugar do autoconhecimento? Tem muitos caminhos. E a arte, ela pode ser suporte disso. É por isso que eu escolhi a contoterapia como esse caminho. Porque um conto, ele pode realmente abrir as portas e fazer a gente entender, né, coisas da nossa alma que estão guardadas, que estão ali, uma música, né? Então, esse potencial que a arte tem como bálsamo vai fazendo contraponto. E aí, quando eu começo a trabalhar o autoconhecimento, eu vou primeiro parar de culpar os outros e parar de esperar nos outros o que eu preciso para me resolver. E aí eu tiro de uma vez por todas o poder da mão do outro e retomo esse poder. Entendo que ele é meu. Sou eu que dou a base. Sou eu que sei o que eu faço, o que eu posso, o que eu mereço. Não é o outro. E aí quando eu pego esse poder de novo na minha mão, dá bastante medo. E aí eu começo a conhecer a minha essência, a conhecer quem eu sou. Vocês sabem que demorou muito para mim ir assumindo o meu poder. E eu acho que ainda tem muito para eu aprender a assumir. Mas tem um lugar de valor que eu já encontrei. E hoje eu digo para você que está aí do outro lado me assistindo, é o seguinte: se você me procurar,
para fazer um curso de autoconhecimento, para fazer um atendimento individual, para me levar na tua empresa, na tua escola, para eu fazer uma palestra, para eu falar para um grupo, eu sei que eu vou agregar valor e que eu consigo transformar, porque eu sei do poder da minha comunicação. Lembra que a live de hoje era para a Dani de 6 anos atrás? A Dani de 6 anos atrás não tinha noção do poder da sua comunicação. E aí talvez você esteja aí me assistindo e dizendo assim, não sei se posso, não sei o que eu quero da vida, não sei quais são os meus sonhos. Começa a procurar, começa a fazer as perguntas, começa a colecionar perguntas. Quanto mais você começa a colecionar perguntas e ir em busca, mais as respostas vêm. Mais a tua essência começa a se manifestar e você vai descobrir o teu lugar de valor no mundo. Hoje as mentoradas que têm passado pelos meus processos têm tido resultados tão lindos, sabe? Descobertas, insights, percepções que só validam aquilo que eu aprendi a acreditar. E aí vem a mágica mais bonita desse processo. Quando eu começo a me voltar para dentro, ao invés de esperar dos outros para fora, consequentemente, eu estou regando e cuidando do meu jardim. E aí quando a gente rega e cuida de um jardim, o que acontece? O jardim cresce. E quando o jardim cresce, vem as borboletas, vem os pássaros, a gente atrai. E é exatamente isso que acontece quando eu me volto para me curar, me cuidar. Eu paro de exigir do outro. E aí quando eu paro de exigir, o outro começa a me dar. E eu aprendo a receber. Então cuidar de si é se abrir para ser um recebedor. É abrir para as possibilidades incríveis que a vida tem para te dar. E aí se você está comigo assistindo essa live, seja ao vivo agora ou seja gravado depois, hoje é o dia de você começar a acreditar. Lá no céu a lua está começando a crescer. E é uma época do mês da gente se jogar nos nossos projetos, se dedicar, se entregar e colocar o nosso valor para o mundo. Você tem colocado o teu valor para o mundo? Às vezes a gente tem muito medo de se vender, né? De dizer do nosso trabalho. E aí colocar o nosso valor do mundo, dizer do nosso trabalho, tem muito a ver com entender que quando vem lá de dentro, lá do fundo, não é exibicionismo, não é escroto, não é superficial. Não é porque eu quero ganhar dinheiro, reconhecimento e posição. Porque dinheiro, reconhecimento e posição são consequências. Consequências que eu mereço. Mas elas são consequência. Consequência de algo que eu entrego. Nesse lugar de reconhecer o meu valor e entregar o meu valor para o mundo. E aí, para a gente terminar essa noite de hoje, para a gente agregar mais valor na tua semana, eu quero te contar uma história que me marcou muito sobre humildade, sobre valor pessoal. E eu quero que essa história te acompanhe essa semana. Então, com vocês, Orfeu. Você já deve ter ouvido falar, não é? Do Orfeu. Aquele da mitologia. Sim, o Orfeu. Aquele que ficou famoso por se apaixonar. Ele se apaixonou por uma moça linda chamada Eurídice. Orfeu era músico e era o mais talentoso de todos os músicos. Encantava todos com a sua música, gostava de aparecer. E o Orfeu ia e fazia e acontecia. E ele se apaixonou. Ele se apaixonou pela Eurídice, que era a mulher mais linda de todas. Incrível. Acontece que ele tinha tanta ostentação, ele tinha essa paixão pela Eurídice, e finalmente os dois se reuniram e ele tinha toda aquela coisa de mostrar a música para o mundo, de ter a mulher mais linda no mundo. E aí, de repente, no meio daquela ostentação toda, ele desperta a inveja de tanta gente, e ele se preocupa com aquela inveja que ele desperta,
E a Eurídice, a sua amada, é mordida por uma cobra e morre. E aí o Orfeu fica inconsolável, né? Porque como que ele vai viver sem o amor dele? Ele fica tão inconsolável que ele negocia com os deuses. Ele fala com Hades, lá no mundo inferior, que ele quer trazer o seu amor de volta. E ele faz qualquer coisa para trazer o seu amor de volta. E aí então ele faz aquela viagem, né, clássica, na barca do inferno, para resgatar o seu amor. E aí tinha só uma regra. Ele não podia olhar para trás. Não podia olhar para trás. A hora que ele estivesse trazendo a sua amada, ele não podia olhar para trás. Só que ele não se aguenta, porque a vaidade, porque o ego, porque a conquista estavam sempre maiores. E aí ele olha para trás. E quando no caminho ele olha para trás, a sua amada é perdida para todo sempre no mundo inferior. E ele volta arrasado e passa o resto da vida sofrendo a perda do amor e todas as dores do mundo que se recaíram sobre ele. Esse é o Orfeu que vocês conhecem, não é? O Orfeu da mitologia grega. O Orfeu grande. Mas e o Orfeu pequeno, vocês conhecem? Pois é. Dizem que nasceu na Grécia, nessa mesma época, um homem chamado Orfeu. Ele nasceu com uma paixão imensa pela música, sabe? Ele gostava muito de cantar, de tocar, isso animava sua alma. E ele fazia isso com muita alegria. E passou uma vida fazendo. E ele tinha tanta alegria em tocar música que aos poucos ele foi fazendo mais amigos, ele foi se relacionando mais, encontrou uma moça que ele gostava, se casou com ela, eles tiveram vários filhos. E o Orfeu viveu do lado da sua família a vida inteira, fazendo a sua música, amando os seus e vivendo ali, feliz. A história não fala do Orfeu, né? Não. Mas ele teve grandes feitos. Ele encantou muitos com a sua música, ele ofereceu paz, aconchego, ele amou os seus, ele deu o seu melhor em tudo que fez. Mas a gente não conhece ele, né? Porque ele era o Orfeu pequeno. Mas ele viveu feliz para sempre, do seu jeito. Era uma vez o Orfeu grande e era uma vez o Orfeu pequeno. Primeira vez que eu ouvi esse conto, eu fiquei meio revoltada, né? Porque dentro de mim, no meu ego, tinha uma exibicionista que falava assim: mas eu quero fazer história, eu quero que se lembrem de mim. E aí quando a gente quer muito essas coisas do ego, sabe? Do exibicionismo, da inveja do que o outro constrói. Porque sim, gente, todo mundo tem esses movimentos do ego. Eu vou caindo nesse lugar de querer externamente muito e construir internamente pouco. Agora, o Orfeu pequeno nos traz o sentido da humildade, percebe? Ele sabia do valor dele. Ele não se dobrava, ele fazia diferença. Mas ele não precisava se mostrar melhor do que os outros, exigir mais. Ele sabia o que ele merecia, porque ele estava no seu lugar. E você? Em que lugar você está? É uma boa reflexão para a semana, né? Como é que chega essa história dos Orfeus aí para vocês? Pois é. É com essa reflexão que eu queria terminar a noite de hoje dizendo para você que está nas tuas mãos mudar a realidade que te cerca. Se você precisar de ajuda, se você precisar de alguém que te dê a mão, eu tô aqui.
E através dos meus cursos, dos meus escritos, dos meus insights, eu vou estar sempre encontrando um jeito de poder te estender a mão. Mas eu não faço o trabalho por você. É você que precisa fazer o seu trabalho. Escolher o seu difícil, ir além e transformar a sua realidade, equilibrando o pensar, o sentir e o agir. Vocês ficaram bem quietinhos, não sei como é que o Orfeu chegou por aí. Mas, pra gente encerrar então, eu queria deixar um convite. Amanhã ao meio-dia a gente encerra o carrinho de vendas da turma de fevereiro do curso Pé no Chão. Uma roda de autoconhecimento, uma mentoria em grupo, a partir do estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, assim, são as últimas horas. É a última chance de você investir em você, de você dar espaço por você. Se você acha que precisa ir com calma, se você ainda está com muito medo, a gente tem o Rota de Fuga também, que é um curso curto. São 10 videoaulas em que a gente vai aprofundar todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês hoje. E a gente vai começar a trabalhar essa consciência, esse cuidado com a história que traz o valor pessoal. E aí também eu tenho os atendimentos individuais, de comunicação e de propósito de vida. E através desses lugares eu tenho certeza que é o primeiro passo para você cuidar da sua história. E todos os domingos eu vou estar aqui com um papo de poder para você. E se essa live fez sentido para você, se agregou valor na tua vida, compartilha para as pessoas que você gosta, manda para quem está precisando lembrar do seu valor e do seu poder. E vamos juntos fazer cada um a nossa parte, né? Para o mundo ser um lugar melhor para a gente viver. Obrigado por você terminar a sua noite de domingo comigo. Eu te desejo uma semana incrível, cheia de poder, cheia de força. Que se tem medo, vai com medo mesmo, mas vai acreditando. Acredita nos teus sonhos e aonde você quer chegar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma semana incrível e seguimos juntos por aqui nas redes e até domingo que vem com mais um Papo de Poder. Tchau, gente. Boa noite.